Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento de meditação. Esse momento que é fundamental na minha e na sua vida, pois é o espaço de tempo que a gente separa para poder não apenas meditar na palavra de Deus, mas também criar um vínculo forte com Ele, se relacionar com Ele. E isso é maravilhoso, porque é exatamente isso que nós devemos buscar, pois pela fé nós cremos que muito em breve passaremos toda a eternidade com Ele. E como passar toda a eternidade com alguém a qual não temos relacionamento? É impossível, não é mesmo? Pois muito bem. Antes de nós adentrarmos a meditação de hoje, fazermos algumas reflexões e aplicações para a nossa vida, eu quero convidar você que está aqui comigo a fazer uma oração. Vamos orar juntos? Buscar a presença de Deus? Ok, então vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado por ter nos preservado para esse momento. Obrigado por ter permitido esse momento. É muito bom meditar na Tua palavra, é muito bom aprender lições contigo. É muito bom crescer a cada dia mediante a Tua vontade. Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, Pai. Possa iluminar a nossa mente para tomarmos as melhores decisões da nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, como você já viu aí no título do vídeo, é alteridade. Alteridade. Confesso que quando eu vi, eu fiquei sem saber o que é, mas aí descobri e agora eu vou compartilhar com você, tá bom? Mas antes da gente chegar à resolução desse enigma, o que é alteridade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Carta a 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o verso 24, que diz assim, ó: Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Interessante. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Se a gente for fazer alguma reflexão acerca desse verso, a primeira reflexão que nós devemos fazer é que esse verso vai completamente na contramão daquilo que o mundo a qual nós vivemos prega aí. Pois o que nós mais escutamos é: corra atrás dos seus interesses. Se você não correr atrás dos seus interesses, não terá ninguém que irá correr atrás por você. E aí a gente pensa nesse aspecto e vamos para a seguinte linha. Algumas pessoas pensam que da forma como elas nasceram, com as inclinações que elas nasceram, elas não podem ser mudadas. De tipo, eu nasci tímido. Não tem como eu vencer essa barreira da timidez. Ah, já eu nasci muito falante. Gosto muito de me comunicar. Sou completamente contrário a uma pessoa tímida. E vou ser sempre assim. E assim a gente vai analisando e a gente percebe que isso não é verdade. Pessoas tímidas podem melhorar. Pessoas que falam demais também podem melhorar. Pessoas que são inclinadas para um lado e têm dificuldade com o outro podem melhorar. Ou seja, todos nós somos passíveis de mudança. E diga-se de passagem, o ser humano é podemos dizer assim, o bicho mais adaptável que tem no mundo. A diferentes circunstâncias, contextos e realidade, o ser humano consegue se adaptar. Para você ter uma ideia, até mesmo aquela pessoa que diz que não tem habilidade nenhuma na arte da culinária, consegue fazer um simples sanduíche. E se ela se esforçar um pouco mais, ela consegue fazer um bom prato, uma boa comida. Ou seja, nada está inalcançável ou impossível ao ser humano. Nada está numa situação em que não possa mudar. E com base nesse assunto, ontem, alguns dias, nós falamos sobre a questão da empatia, e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto para poder entender o quão relevante isso é dentro do contexto cristão. Eu separei aqui 4 pontos que eu e você devemos refletir, analisar e ver se não podemos melhorar acerca desses pontos. O primeiro ponto é: resolva seus preconceitos. Existem pessoas que sofrem preconceitos, mas também existem pessoas que elas, podemos dizer assim, se vitimizam no preconceito entre ela mesma. Como assim, Davi? Às vezes ela está tão, vamos dizer assim, na defensiva,
que ela pode chegar à situação de tudo o que ela vê ao seu redor é como se ela estivesse sofrendo preconceito. Eu já lidei com pessoas assim e é complicado, porque elas sempre se colocam numa situação de vítima. Claro que a gente deve, sim, dar razão para as vítimas reais, mas nós devemos ter o devido cuidado para não, podemos dizer assim, tratar o assunto com leviandade, do tipo descredibilizar o mal causado pelo preconceito. Então, se você tem preconceitos internos, coisas não trabalhadas e tratadas na sua vida, procure resolver. Porque como você vai conseguir tratar os interesses das outras pessoas se você não consegue lidar consigo mesmo? Trate os preconceitos internos, resolva seus preconceitos. O segundo ponto é, torne-se um pesquisador. Como assim, Davi? O que é que eu devo pesquisar? Você deve pesquisar de maneira saudável a vida das outras pessoas. Como assim? Eu devo ser um fofoqueiro? Não, por isso que eu utilizei o termo saudável. Você deve ver as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que você e verificar qual é a forma, por exemplo, que elas lidam com esses problemas. Pois um sábio aprende com a solução dos outros. Às vezes a gente fica tão preso no nosso mundinho de tipo, não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual é a melhor solução para o meu problema. A gente desmerece e descredibiliza muitas vezes as soluções que outras pessoas podem dar, sendo que podem ser soluções melhores que as nossas próprias soluções. Por isso, é importante a gente pesquisar, analisar, refletir de maneira saudável, de maneira ética, de maneira, vamos dizer assim, do permitido, para poder crescer e amadurecer. Isso, essa ideia de se tornar um pesquisador, é exatamente o que significa a palavra alteridade. Alteridade é o desejo, vamos dizer assim, a vontade de se preocupar com a vida do outro. Um desejo genuíno, um desejo que Cristo teve por cada um de nós. Terceiro ponto, seja esponjoso. Como assim, esponjoso? Você sabe que a esponja, ela consegue, com uma certa facilidade, absorver, né, materiais líquidos. Só que nós devemos ter o seguinte cuidado. A Bíblia nos dá um conselho que nós devemos reter o que é bom. Então a nossa esponja, ou seja, eu e você, devemos absorver apenas coisas boas, uns dos outros. Você tem absorvido isso? Ou você tem estado no pedestal de ego de tipo, eu não preciso aprender nada com ninguém? Toda pessoa tem algo a nos ensinar. Toda pessoa tem uma característica boa que nós podemos absorver e aprender. Eu, particularmente, procuro transparecer para minha esposa coisas boas, para que ela absorva coisas boas em mim. Assim como eu procuro diariamente absorver coisas boas dela. Se você tiver a oportunidade de um dia conhecer ela, você vai perceber que é uma pessoa bastante animada. Um alto astral lá em cima. E isso é maravilhoso. Se tem uma coisa que eu gosto dela, é a sua risada. E certo dia ela chegou para mim e disse, amor, eu gosto tanto da tua risada. E eu disse, mas rapaz, a minha risada nem se compara à tua risada. Mas para ver como é a coisa, né? Quando nos relacionamos com outras pessoas, nós devemos absorver coisas boas delas. E assim deve ser também o nosso relacionamento com Cristo. Quais são as coisas boas que estamos absorvendo de Cristo? Será que temos absorvido alguma coisa? Devemos ser esponjosos. E por último, não tente fazer tudo isso sozinho. Existe um verso que está em João 15:5 que diz o seguinte, sem mim, vocês não podem fazer nada. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos, sem contar com a ajuda do céu, sem contar com a ajuda de Deus. Deixamos muitas vezes para buscar a presença de Deus em última instância, em último lugar, quando as nossas soluções humanas se esgotam. E esse é um grande problema. Primeiro, busquemos a Deus, consultemos a Ele. Façamos com que Ele faça parte da nossa vida, a ponto de estar junto da gente na busca pela solução. Não somente dos nossos problemas, mas também dos problemas das pessoas que estão ao nosso redor. Que você possamos usar de alteridade para com todas as pessoas. Porque a alteridade nada mais é do que o desejo de
vamos dizer assim, de aprender com os outros aquilo que muitas vezes nós ainda não aprendemos. Chegamos ao fim de mais uma meditação, hoje dando uma certa continuidade sobre o assunto do cuidado com o próximo, e que nós possamos estar atentos a esse assunto. Porque a Bíblia certa vez diz que aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus, não ama a Deus. Então, uma das formas de nós demonstrarmos que amamos a Deus não somente de palavra, é zelando e cuidando pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Papai do Céu te abençoe, que Papai do Céu te impressione no dia de hoje e que esteja sempre ao teu lado, te fortalecendo, te ajudando e te dando aquilo que seu coração está ansiando nessa ocasião. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.